Olá, nosso evangelho de hoje, dessa quarta-feira, 6 de janeiro. Nosso evangelho é de Marcos 6, de 45 a 52, e diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Então vejamos, é um evangelho muito importante porque tem um ensinamento riquíssimo e muitas vezes nós ficamos pensando ali Jesus andando sobre as águas e nos esquecemos o porquê ele anda sobre as águas, né? Então ele alimenta, isso é logo depois da multiplicação dos pães. Ele sacia e alimenta o povo, depois pede para os discípulos entrarem na barca e irem na sua frente, porque ele tinha algo muito importante para fazer. E eu acho que esse é o ensinamento desse evangelho. Jesus sobe ao monte sozinho para rezar. Isso era no final da tarde. E ele anda sobre as águas, ele vai para o mar lá pelas 3 da madrugada. Então, Jesus rezou ali sozinho por mais de 8 horas, em sintonia com o Pai. Então, quando Jesus anda sobre as águas, não é justamente por causa da força da oração. É a oração que deixa Jesus tranquilo, sereno, confiante, leve e seguro para caminhar sobre essa tormenta que assustava os discípulos. O vento era o contrário, os discípulos estavam assustados. E quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, pensam que é um fantasma. Ainda o medo toma conta do coração. E assim acontece conosco, quando o vento é contrário, quando as coisas todas nesse mundo parecem ser contrárias a nós, agita nosso coração, nosso barco, nós temos medo de perecer. E é aí que entra a força da oração. É a oração que nos sustenta, que nos faz passar por cima dessa tormenta sem maior medo, com segurança. Por isso Jesus vai dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então não tenhamos medo de viver, não tenhamos medo dessas tormentas, não tenhamos medo de atravessar esse mar da nossa vida. E Jesus entra no barco com eles. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Jesus não abandona o nosso barco. Ele não nos deixa atravessar essa vida com as dificuldades sozinhos. Ele acalma o mar, ele acalma o vento da nossa vida. Então vamos pedir a Jesus que entre no nosso barco, no nosso coração e seguir o ensinamento dele, não ter medo. Ele está conosco. Mas nós acompanhamos que os discípulos não entendiam, o coração era endurecido, nem mesmo a multiplicação dos pães eles entenderam. Então vamos pedir a Deus que no começo desse ano, nós tenhamos uma vida mais dedicada à oração, mais essa proximidade com Deus, para que o nosso coração não fique endurecido. Que a oração, que a confiança em Deus vá amolecendo, vá fortificando a nossa fé e o nosso coração. Vamos caminhar bem nesse ano que se inicia, e uma quarta-feira abençoada para você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.